Muito bom, pessoal. Alegria estar recebendo vocês aqui. Para aqueles que estão pela primeira vez aí no espaço da Sustentare, Vilmar Cidral, fundador, diretor, educador da Sustentável Escola de Negócios. Hoje, uma live aí para desvendar as incertezas, né, Carlos, no gerenciamento de projetos. Eu estou bem curioso para poder estar entendendo um pouco mais sobre esse tema. Não sou entendedor do assunto, mas também é uma dor, né? Que com certeza é de muitas pessoas, o quanto que você coloca foco e luz num determinado projeto e muitas vezes, não sei com que frequência os seus projetos, mas extrapolam orçamentos, as variáveis que você pensava que tem controle, de fato não tinha, em termos de escopo, prazo, cronograma, enfim, isso tudo dá muito assunto, dá muito caldo para que nós possamos estar entendendo melhor todas essas variáveis que fazem parte no gerenciamento de projetos, né? E o Carlos tem uma propriedade aí sem igual para poder estar falando do tema. É uma pessoa, um profissional que admiro demais, né? Pela forma com que ele aborda justamente esses temas complexos, trazendo assim de uma forma bastante coloquial, simples, e que as pessoas possam, de fato, capturar a essência daquilo que podem estar ajustando na sua gestão. O professor Carlos aí é professor da Sustentar e também junto às outras instituições de ensino, é mestre, e é alegria estar recebendo novamente você, Carlos, aí. Inclusive, foi o que incentivou a incluir esse tema, né, tão importante no nosso Master Project, né? E tamanha aí a relevância que a gente acolheu a sugestão do professor, porque ele enxerga justamente essa necessidade que as empresas, as organizações necessitam, né, de estar. E justamente é um dos temas se não me falha a memória, né, você me corrige mais adiante, Carlos, é um dos temas que fazem parte do novo PMBOK. Então, com isso tudo, nós estamos conectados com o que está aí de mais relevante, né, atual, frente ao gerenciamento de projetos, né? Hoje estaremos aí em torno de 1 hora, até as 20 horas, para a gente poder estar fazendo essa conversa com todas as pessoas que apoiam, querem ter um melhor entendimento na gestão de projetos e incertezas. Carlos, o espaço é seu. Muito obrigado pela tua participação. Obrigado, Cidral. Uma boa noite, pessoal. Tudo bem aí? Tudo bom com vocês? Antes de colocar a apresentação, para não ficar, né, não é uma aula, né, é mais uma troca de experiências, né? Então, meu nome é Carlos, eu sou aqui de Sorocaba, trabalho aqui no Centro Tecnológico da Marinha também, já há um tempo na parte de gestão de projetos, e resolvi, né, propor para o Cidral essa live sobre riscos, porque qualquer projeto hoje, desde o mais simples ao mais complexo, tem incertezas, né? Existem riscos. No projeto de vocês, pode ser o projeto, não precisa ser o projeto do trabalho, né? O projeto está no nosso contexto do dia a dia, né? Eu vou fazer um MBA, eu vou começar uma pós-graduação, é um projeto, eu vou fazer uma viagem, é um projeto, né? Então, eu vou procurar trazer alguns exemplos nossos do dia a dia, sem entrar em exemplos corporativos, né? Para a gente poder visualizar esse conceito tão importante que é dentro do projeto. Então, por exemplo, falando aí em incerteza e risco, vocês enxergam alguma diferença entre os dois ou é a mesma coisa? Incerteza e risco, o que vocês acham? Podem falar, podem escrever, falar, o que vocês acham? É a mesma coisa? Risco e incerteza.
quando a gente fala risco? Qual será a diferença? Tem alguma diferença ou a mesma coisa? O que vocês acham? Riscos, o Bruno coloca ali que podem realmente ocorrer, né? Você tem a incerteza é não saber que pode ocorrer. Muito bem. Então, vamos contextualizar isso aí, né, Bruno? E se a gente tem, um projeto, por exemplo, vou fazer, quem aí já elaborou um projeto, sei lá, fazer a festa de aniversário do filho aí? Precisou fazer a festa de aniversário. Pensou em risco, não? Pensou em incerteza? Então, o que é o risco, o que é a incerteza? O risco, tá? Ele nos dá sempre alguma informação, a gente consegue buscar informação, a gente consegue trabalhar dentro de um plano de resposta para esse risco, eles podem ser previsíveis, tá? Vamos dar um exemplo. Então, eu vou fazer a festa de aniversário lá da minha filha. E qual é o risco? Um risco que pode acontecer, por exemplo, uma festa de criança. O risco é do número de convidados ser maior do que eu planejei de volume de alimento. Então, tem um risco. Mas isso eu consigo ter uma previsão, eu consigo mensurar isso. Por quê? Se eu faço, aí é um plano de resposta, se eu faço convites, eu vou enviar convites, eu sei o número de pessoas, né, número de crianças que vai participar do evento, eu consigo dimensionar a quantidade, então não vai faltar comida. Aí, eu tenho lá o risco das crianças poderem não ficar contentes com determinada tipo de brinquedo. Então, pela idade, eu já sei o tipo de brinquedo, o tipo de atração, então eu faço um plano prevendo esse risco. Então, ele é mensurável. Eu tenho informação que eu consigo saber que ele é conhecido para poder gerenciar, né? E que seria uma incerteza para esse mesmo projeto? Projeto de uma festa infantil, o que seria uma incerteza daí? Eu dei exemplos de risco, o que seria uma incerteza? Nesse mesmo exemplo aí, da festa. Carlos, aconteceu conosco na semana retrasada, faltou luz. Luz. Então, a luz, a gente não sabe. Porém, faltar luz, Cidral colocou que é uma incerteza. Concordo, é uma incerteza, tá? Mas veja bem, Cidral, se a companhia elétrica ela te passa, você tem um local que você pega uma previsão dela que ela passa que vai estar naquele período não vai ter energia elétrica. Isso deixa de ser uma incerteza, passa a ser um risco, porque você tem uma informação durante aquele período, se você não pode ficar sem energia, você tem que contratar um no-break, ter uma segunda alternativa, né? Agora, a incerteza lá, a Nayara colocou, saber a quantidade de convidados e a quantidade de comida, você vai atender a festa, né? Então, seria uma incerteza, a quantidade de convidados e a quantidade de comida para atender a quantidade de convidados na festa. Se você fez o convite e distribuiu o convite, e aí você sabe, bom, você faz uma previsão de quantas pessoas, né, quanto que consome cada criança, né? A quantidade de convidados vai ser bem próximo, vai ser planejado pela quantidade de comida. Mas agora, uma incerteza, por exemplo, para a festa. Digamos que quem consegue controlar, por exemplo, o humor, né? A alegria de uma criança. Então, o Cidral, eu convidei o Cidral, ele vai levar lá o filho dele para a festa e mora, sei lá, 100 quilômetros, e eu falo, não, quero que você vai levar seu filho, criança vai levar. Daí ele sai, pega a estrada, e aí ele coloca lá um caminho e pega, sei lá, chuva, durante esse caminho chega atrasado. Aí a gente está falando do humor da criança. Eu acho que a criança chega lá de mau humor. Então, assim, é algo que é imprevisível, né? Então, quando a gente fala dentro do projeto, as incertezas, elas são imprevisíveis. Eu não consigo ter uma informação se aquilo vai acontecer ou não. Então, eu tenho que trabalhar sempre com o que eu tenho de informação de riscos
com um plano de gerenciamento. Então, a falta de energia, tem gente que fala assim, o ciclone, né, que teve aí, ele foi previsível, obteve informação, né? Hoje, as empresas, né, meteorológicas passam as informações, então elas conseguem ter uma previsão. Então, deixa de ser uma incerteza e passa a ser um risco. E o risco, que eu vou começar a contar aqui para vocês, existem algumas etapas, algumas atividades que a gente pode utilizar para fazer um plano de resposta a esses riscos. Então, a diferença é que a incerteza é imprevisível. Eu não consigo montar, eu não consigo saber o impacto dessa incerteza dentro do meu projeto. Agora, os riscos, sim. Os riscos eu consigo trabalhar dentro dessas incertezas, sabendo que eles podem acontecer ou não. Ok? Então, quando a gente fala dentro da organização, um projeto, tudo que vocês conseguem captar de informação, né? O risco, ele dá para nós, o conceito chama gatilho. Ele não acontece de uma hora para outra, vai dando as informações. Algumas informações vão surgindo, então você sabe, por exemplo, eu vou fazer uma viagem, você vai levar o carro para fazer a manutenção. O carro está fazendo barulho, está com algum problema, vai sendo apresentado alguns sinais, esses sinais dentro do PMI, a gente chama de gatilho, tá? Então eu consigo ter informação para acionar meu plano de resposta ao risco antes daquele risco ocorrer, tá? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Bom, falando então do risco dentro do projeto, deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela. Falando do risco dentro do projeto, quando vocês vão trabalhar, seja um projeto pode ser um projeto simples, um projeto mais complexo, tá? Deixa eu só desabilitar aqui para não ficar essa tela. Então, o que eu vou trabalhar dentro desse conceito de riscos? Eu tenho, tá? Algumas informações, como eu comentei, dentro do meu projeto. Então, quando eu tenho informação que eu estou falando de risco, eu tenho que identificar esses riscos. Como que eu identifico os riscos? Que é a primeira atividade. Eu vou lá no meu projeto, seja o projeto mais simples, eu posso colocar isso numa planilha de Excel e vou começar a identificar. Bom, eu vou fazer uma festa de aniversário. Poxa, naquele período tem uma previsão de chuva. Então, chuva. Então, se ocorrer chuva, os convidados vão ficar molhados. Então, já tem que pensar num plano de resposta. O local é de fácil acesso. Sim, fácil estacionamento, comporta a quantidade de pessoas. Então, eu vou identificando o maior número possível de riscos para uma posterior análise. Isso eu posso usar várias ferramentas. Dentro da organização, a gente utiliza a opinião especializada, eu vou perguntar para técnicos, engenheiros, eu posso utilizar um brainstorm, né? Eu vou lá, converso com as pessoas, reúno e vou procurando várias técnicas para poder identificar quais são os riscos daquele projeto. E se é um projeto, se você trabalha numa organização, os projetos eles se repetem, né? Tem outros projetos com o mesmo conteúdo, isso vai ficando mais fácil identificar esses riscos ao longo do projeto. E aí, como que a gente descreve o risco? Tá? A forma de descrever o risco que eu gosto de fazer. O risco ele tem uma origem, uma causa, e ele tem um impacto, um efeito no objetivo do meu projeto. Então, como que o PMI descreve o que é o risco? Ele é um evento que pode acontecer ou não, que ele tem uma origem, e ele vai impactar dentro do objetivo do meu projeto, seja atrasar o cronograma, aumentar o custo, diminuir a qualidade de uma determinada entrega. Então, no exemplo que o Cidral falou, né, a falta de energia, a queda de energia, é um risco, né? Então, eu tenho que colocar como causa energia elétrica. Qual é o risco? Simplesmente a queda de energia, se eu colocar causa, energia, a falta de energia, descrever o risco, ainda está vago.
Agora, se eu colocar a falta de energia durante esta live, efeito, atraso na entrega do conteúdo, ou desistência dos participantes na live, né? Causa, que fornecedor de brinquedos, né? Risco, atraso na entrega ou na montagem dos brinquedos. Efeito, crianças tristes, sem poder brincar. Então, a gente descreve o risco nessas 3 etapas aqui. A causa, que é a origem, o risco e o efeito. Eu procuro descrever dessa forma porque, para sempre pensar o seguinte, a gente começa a pensar simplesmente, às vezes, na causa, na origem. Então, por exemplo, eu vou até Joinville aí, dar uma aula presencial, né? Então, eu coloco aqui causa, né? Greve no aeroporto, risco, né? O avião não saiu no horário, efeito, atraso na aula, por exemplo. Então, se descrevendo dessas 3 etapas, a gente consegue sempre, na hora de identificar o risco, saber qual é o impacto dele dentro do objetivo do meu projeto. Depois de identificar todos os riscos, vai ter uma lista, né, enorme de riscos. A gente precisa fazer uma primeira análise, que é uma análise qualitativa. Vai ser muito simples, muito fácil de fazer. Simplesmente, ela é, sim, um pouco subjetiva, né? Mas a gente começa a classificar os riscos por uma escala, que essa escala, o PMI coloca para nós dentro de uma matriz de probabilidade e o impacto. Simplesmente uma multiplicação em probabilidade e o impacto. Então, aqui eu coloquei 2 exemplos dessa matriz de probabilidade e impacto. Então, eu pego lá o primeiro risco, né? Falta de energia, que é a causa, né? A origem, causa, energia. Falta de energia durante a palestra. Então, vai cair energia agora, durante a live. Efeito. O que é o efeito? Eu não consigo terminar o conteúdo que eu preparei para vocês. Então, dentro da matriz de probabilidade e impacto, para cada um dos riscos, eu vou ver qual é a probabilidade e qual é o impacto. Então, quando eu multiplico a probabilidade pelo impacto, eu vou saber se ele é baixo, né? Se ele é médio e se ele é alto. Então, aqui é um exemplo, uma numeração, e aqui um exemplo que está no PMBOK. Né? Então, é a mesma coisa, só que ele multiplica probabilidade e impacto com valores, com grau, para poder classificar esses riscos. Nesse outro exemplo, nós temos um outro canto aqui, que é oportunidade. Por que é oportunidade? Porque o risco, ele pode ser negativo ou positivo. Quando ele é negativo, ele é uma ameaça. Quando ele é positivo, né, é difícil de falar o risco. Como que o risco é positivo? Quando o risco nos traz uma oportunidade. Então, vamos dar um exemplo aí, mesmo exemplo da festa. Então, eu vou dizer lá, chuva durante o período da festa, os convidados vão ficar molhados. Então, assim, poxa, vai chover durante a festa de aniversário. Então, como que eu transformo isso numa oportunidade? De repente, essa festa é num espaço corporativo, né, dentro da organização, e eu vou fazer uma parceria com algum fornecedor para ele explorar esse ambiente, e ele vai nos fornecer o quê? As coberturas, né, para a criança poder, os convidados se molharem, né, chover não se molhar. Então, eu tenho uma oportunidade. O que seria uma oportunidade na festa? Né? Eu receber um número de presentes maior do que o número de convidados. De repente, foi a criança e levou um presente e alguém da família também deu um presente. Então, assim, é um risco positivo, tá? Então, são poucos, é difícil da gente identificar, mas existe o risco positivo dentro do projeto, tá? Então, aqui um exemplo de uma planilha, né, de análise qualitativa. Vou dar 2 exemplos. Esse primeiro exemplo, ele está usando essa escala aqui do exemplo 2. Tá? Então, o que eu tenho aqui no risco 1? Ó?
a descrição do risco, atraso na conclusão do projeto. Qual é a causa, a origem? Chuvas. E aí ele coloca dentro, ele vai avaliando o impacto. Então, por exemplo, chuva. Se chover durante o projeto ali, durante a execução, eu tenho um impacto de 4 na escala, ele está considerando 4 dentro da escala para o quê? Para a nossa parte de escopo. E ele considera 5 em prazo. Então, o que ele está olhando aqui nessa coluna de impacto? Ele está olhando sempre, ele não faz uma média, ele pega sempre o maior. Então, ele considera para impacto 5. Custo, ele considera que maior custo do projeto, que é elevação de preços do fornecedor. Então, por exemplo, pode ser o fornecedor tem produtos com preço em dólar, então pode ter uma flutuação cambial, então ele considera que isso tem uma escala de 2, um impacto de 2, uma probabilidade de 0,1. Então ele vai multiplicando o impacto 2 e a probabilidade 0,1 dá 0,20. Então ele vai colocando aqui, médio, baixo, médio, então ele vai classificando, tá, em probabilidade e impacto, esses riscos do projeto. Esse é um modelo aqui. No outro modelo, imagina o projeto, saindo agora da festa, dando um exemplo aqui da live. Então, eu vou fazer a live, a transmissão aqui para vocês, e eu considerei alguns riscos para esse meu projeto. A causa, energia. Então, falta de energia no período da live. Qual vai ser o efeito? Atraso no evento, atraso na conclusão. Conexão. Então, oscilação da internet durante a live. Então, insatisfação dos participantes. Daí eu considerei também probabilidade, impacto. Onde eu moro tem barulho, eu moro em prédio, então eu estou considerando uma causa, interferências externas. Então, o que eu estou considerando? O risco, ruído, interrupção, situação inesperada, então vai prejudicar o quê? A comunicação e a qualidade da palestra. Então, multiplicando probabilidade por impacto, eu tenho uma priorização, onde o maior é o risco, que tem uma maior priorização dentro dessa minha classificação. Então, aqui eu estou fazendo uma classificação que nós chamamos de análise qualitativa do projeto. Então, a análise qualitativa, vocês podem fazer em qualquer projeto de uma forma bem tranquila, bem fácil. Vocês podem pegar lá uma planilha de Excel, colocar o número do risco, a causa, o risco e o efeito, e multiplicar em probabilidade e impacto, criando uma escala em baixo, médio e alto. Então, nós temos aqui 3 riscos de grau alto e 1 risco de grau médio, tá? Bem tranquilo, fácil de fazer essa primeira análise. Muitas empresas, que eu já trabalhei, que eu dei treinamento, eles param nesse tipo de análise aqui, eles fazem análise qualitativa, que já dá para trabalhar com projetos mais simples, é melhor do que não fazer nada, Então, você faz análise qualitativa, depois você já faz o plano de resposta para o risco, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Porém, existe um outro tipo de análise, que é a análise quantitativa. A análise quantitativa é um pouco mais, vamos dizer que mais complexa, mas assim, ela requer, às vezes, alguma ferramenta, algum dado passado, que vai trabalhar com números, Então, a análise quantitativa, ela faz também uma investigação dos efeitos e impacto, mas agora com uma precisão numérica. Então, ela vai olhar valores numéricos, pode usar estatística, simulação, para trabalhar esses riscos que foram identificados. Então, como que seria esse ciclo? Tem empresas que identificam o risco, faz uma primeira análise qualitativa, e em cima dessa classificação nos riscos de maior impacto, pode considerar os de maior impacto, os 10 maiores impactos, por exemplo, ou somente os de alto e médio impacto, e aí se passa-se com esses riscos para uma rodada para fazer análise quantitativa. Como que eu faço essa análise quantitativa? Eu preciso de
trabalhar com algumas ferramentas e técnicas que eu vou mostrar aqui para vocês. Uma delas, que eu vou dar um exemplo aqui para vocês, desse exemplo que nós estamos falando da live, é a análise do valor monetário esperado, ou gestão do valor monetário esperado, que é o VME. Então, eu vou ter para os meus riscos, oportunidades e ameaças, em cima desses valores, eu vou ter o que nós chamamos de valor de contingência. O que é o valor de contingência do meu projeto? É aquele valor que eu tenho que ter reservado dentro do meu orçamento para trabalhar caso algum risco ocorra. Então, a análise de valor monetário esperado, ela nos dá a nossa reserva de contingência. A árvore de decisão é um diagrama que mostra para nós opções. Então, como que seria essa árvore de decisão? Eu tenho que tomar uma decisão entre fabricar ou comprar um componente para utilizar dentro do meu projeto. Fabricar com mão de obra interna ou terceirizar. Fabricando com a mão de obra interna, qual é a probabilidade de eu conseguir receber essas peças dentro do prazo e qual é o custo? Fazendo fora, eu não tenho esse custo interno, mas eu tenho que comprar as peças, né? Então, a árvore de decisão, ela vai criando nós, que nós chamamos, para uma busca de um melhor conceito que tem o nosso menor valor monetário esperado. Simulações. Simulações precisa de software, né? Existe o At-Risk, software de gestão de risco, que ele faz o quê? Ele pega dois valores, um valor otimista, um pessimista e um mais provável, e simula em cima dessas variáveis, para eu poder saber, por exemplo, qual é a probabilidade de eu conseguir terminar o projeto em 3 meses. Então, ele vai dizer, com esses recursos, com essa quantidade de trabalho, com esse índice de horas, com esse volume de trabalho, você consegue terminar, você tem a probabilidade de 70% de terminar. Então, ele vai fazendo essas simulações. O diagrama de tornado, ele é um gráfico, né, parecido com um funil, que ele classifica os riscos por prioridade. Então, ele vai colocar na parte superior o risco que tem a maior variação entre acontecer e impacto, e ele vem dimensionando esse diagrama para os de menores. Então, eu quero dar um exemplo também aqui, pegando o nosso conceito aqui da live, projeto. Então, vou ter um projeto aqui, live na Sustentária, né? Tenho que dar o conteúdo aqui, passar esse conteúdo aqui para vocês. Então, o horário de início da live, 19 horas. E eu tenho algumas condições que eu criei aqui, de uma forma fictícia, para a gente entender como que é o valor monetário esperado. Então, por exemplo, eu moro a 20 quilômetros do local escolhido para fazer a transmissão. Então, eu fui lá, olhei no meu GPS e estimou que tem 50 minutos para chegar no estúdio para fazer a transmissão dessa live. Então, eu posso sair de casa às 18 horas e 10 minutos, correto? O que vocês acham? Certo? Ou não? Posso sair esse horário? Não, a Letícia falou que não. Por que não, Letícia? Por que eu não posso sair? Eu tenho que começar às 19 horas. Então, eu saio às 18h10. Exatamente. Então, nós somos muito... Existem dois conceitos, determinístico e probabilístico. Nós trabalhamos muito com o conceito determinístico, que é chegar e falar, bom, são 19 horas, eu vou sair às 18h10, eu chego lá, 50 minutos, tranquilo, começo a live às 19 horas. Né? Só que, dentro da gestão de risco, nós temos probabilidades desses eventos acontecerem ou não. Então, é de forma estatística, e eu consigo mensurar agora, né, de forma numérica ali, que alguns problemas podem acontecer. Então, vamos lá. Eu vou dar algumas condições aqui, e vocês podem colocar no chat aí, ó. Então, vamos falar do conceito valor monetário esperado, e eu coloquei algumas condições. Como eu sou um bom gestor de risco, fiz uma primeira análise para começar a live.
Primeira condição, ao sair de casa, existe uma chance de 10% do pneu do meu carro estar furado. Isso vai gerar um impacto, um atraso de 60 minutos. Eu falo, bom, então eu vou chamar o motorista de aplicativo, com muita sorte ele vai estar próximo do local, e eu tenho uma probabilidade de 15% que ele vai chegar no horário, gerando uma economia ali, né, de 10 minutos nessa espera. Porém, existe uma probabilidade de 40% de chuva naquele período. As chuvas são previsíveis. E, nesse período, essa chuva vai acarretar um atraso de 45 minutos até a minha chegada num compromisso. Outra hipótese. Eu não conheço o local, o equipamento, a sala de apoio. Então, existe uma possibilidade aí de 20% de atrasar o início da palestra em 20 minutos. Vocês estão vendo que existem algumas variáveis aqui? Dentro desses a hipótese A, B, C e D, né? Qual é uma delas que a gente fala que é um risco positivo? Eu falei que tem risco negativo e risco positivo, ameaça e oportunidade. Qual que é a oportunidade aí? Qual que vocês acham que é a oportunidade? É? A B? Muito bem, Bruno. A B é uma oportunidade. Por quê? Eu vou chamar o motorista e eu vou ter uma economia, né? Então, eu tenho uma possibilidade. Ah, bom, eu não vou trocar o pneu do carro, que vai demorar muito, então eu vou chamar o motorista e vou com um aplicativo. Então, eu tenho uma economia. Então, a gente está vendo aí, muito bem. Parabéns para vocês, vocês já conseguiram identificar que dentro dos riscos, sempre, quando vocês forem identificar risco, tente identificar oportunidade. Quando eu tenho oportunidade, o que vai acontecer? Elas vão melhorar, por exemplo, se eu estou analisando custo, e eu estou olhando só risco, vai aumentar o meu custo. Porém, se eu tenho oportunidade, ela diminui esse meu custo. Tá? Então, a gente tem que fazer esse equilíbrio, é difícil enxergar a oportunidade? É difícil. Mas dentro do risco, você tem que olhar na hora de identificar e tentar achar também oportunidade. Então, vamos ver como que a gente faz esse cálculo do VME aqui. Bem simples. Ó. Então, o risco A, eu tenho 10% a probabilidade de atrasar 60 minutos. O B, que é uma oportunidade, tem 15%. Então, ele é negativo por quê? Porque ele vai diminuir esse meu atraso. Tem uma probabilidade de 15%, um impacto de 10 minutos. O C, 40, 45 minutos. O D, 20%, 20 minutos. Então, multiplicando probabilidade e impacto, eu tenho o valor monetário esperado para cada um desses riscos. Fazendo a soma, eu tenho o valor do meu VME, meu valor monetário esperado total. Vamos fazer agora uma análise do que é isso. Então, saindo de casa, igual no exemplo aqui, 18h10, 50 minutos antes, é o que nós chamamos de base, é nosso planejado. Então, assim, eu não quero olhar risco nenhum, eu vou sair 50 minutos e eu sei que eu vou chegar no horário. Assumimos o risco, né? Temos aquela coisa de trabalhar assumindo o risco, tá? Agora, o que vai acontecer? Existe também o otimista, o pessimista, tá? O que é o otimista? É quando nenhuma ameaça acontece e todas as oportunidades vão acontecer. Então, por exemplo, eu vou sair 50 minutos, que é a meu base, e aconteceu a oportunidade. Então, a oportunidade ela diminui desse meu base, desse meu planejado. Então, seria otimista 40 minutos. O pessimista é quando todas as ameaças, ou seja, tudo de errado vai acontecer e nenhuma oportunidade vai ser gerada, nenhum risco positivo vai acontecer, mas tudo vai dar errado. Então, seria o pessimista. Então, seria 60, né? 45, que é o base, 20 e 50. Então, 175 minutos. Então, se eu quero assim, eu quero ter a garantia que eu vou chegar no horário, eu sou o cara mais pessimista que tem, eu olhei todos os riscos, falei, vai estar chovendo, o pneu do carro vai furar, eu vou chamar o cara do Uber, ele não vai vir, o motorista não vai vir, então assim, vai dar tudo errado. Então eu vou
me planejar, eu vou sair 175 minutos antes do meu compromisso. Agora, começa a ficar muito caro, né? E aí eu falo, não, eu sou um cara que trabalho com visão de risco, então eu vou olhar o quê? Eu vou olhar o meu planejado e eu vou acrescentar uma reserva de contingência calculada através do valor monetário esperado. O que é reserva de contingência? Como se fosse aquele pulmão, aquele que eu vou usar caso o risco ocorra. Então, eu vou sair de casa 76,5 minutos antes do meu compromisso. Fazendo isso, eu estou olhando todos os riscos, as probabilidades, o impacto desse risco dentro do meu projeto. Então, saindo 76,5 minutos, ótimo. Eu consigo chegar dentro desse meu compromisso, né? Ou seja, eu estou olhando agora uma condição de risco dentro do quê? Do mundo que eu tenho que pegar a reserva de contingência e olhar. Aqui é um exemplo bem simples que eu quis trazer para vocês, para a gente, né, falando de live. Claro que se a gente pensar assim, o motorista não veio, né, ter uma oportunidade, eu não vou usar essa oportunidade porque eu fui de carro, mas só para a gente entender o conceito do valor monetário esperado. Eu estou fazendo análise de custo, então pensa assim, eu estou olhando o custo do meu projeto, então se aquilo dá errado, tem uma probabilidade X de dar errado. Por exemplo, eu vou fazer a festa, porém corre o risco de chover no dia. Qual a probabilidade de chuva naquele período? Eu tenho 10% de probabilidade de chuva. Se chover, eu vou ter que pagar lá um espaço interno a mais, que vai gerar um custo de R$1.000. Então, 10% de R$1.000. Mas eu não tenho... Não é 100% que vai chover, é 10%. Então, eu vou colocando todos os riscos negativos. E aí as oportunidades. Qual a probabilidade de eu conseguir uma parceria e algum amigo que toca violão e canta música infantil for lá na festa? Então, existe um risco positivo, que vai gerar as economias. Então, tenho uma probabilidade de 30%, gerando uma economia de R$2.000. Então, multiplicando ambos, somando, eu tenho a reserva de contingência, o quanto que eu tenho que deixar no meu projeto para caso algum risco ocorra. Tá? Tudo bem? Bom, valor monetário esperado. E se algum risco ocorrer, o que eu faço? Eu tenho que ter um plano de respostas para esse risco. Caso o risco ocorra, eu tenho que tomar uma decisão, que é prevenir, transferir, mitigar ou aceitar. Ou seja, eu posso fazer isso numa planilha também, coloco lá na planilha. Para esse risco, por exemplo, de chuva durante o período da festa, tá? E aí eu vou ter que ter um plano de resposta. O que eu vou fazer? Eu vou contratar já a festa com um local que tenha cobertura, um local fechado. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou tomando uma ação em prevenir caso aquele risco ocorra. Então, ele vai estar protegido, né, desse impacto. Então, já tomei um plano de resposta que é prevenir. O que é o transferir? Eu passo essa responsabilidade para um terceiro, geralmente seguro, né? Você tem lá o carro, você fez o seu carro, comprou um carro, e aí você faz o quê? Você faz um seguro. Por quê? Você está transferindo o risco de ter um acidente, seu carro ser roubado, para um terceiro. Então, quando a gente faz o plano de respostas, às vezes na organização, algumas ações são transferir. Eu vou transferir esse risco para uma outra pessoa, para um externo do meu projeto. O mitigar é quando eu não consigo eliminar totalmente o risco. Eu vou diminuir o impacto, a probabilidade, mas aquele risco ele ainda continua existindo no menor grau de impacto. Ou simplesmente aceitar, não tem o que se fazer. Então pensa que você tem um risco que tem uma baixa probabilidade de acontecer, tá? E o impacto dele também é baixo ou médio. E aí você tem que comprar um dispositivo de segurança, comprar algum equipamento, se você quiser prevenir ou mitigar esse risco, que ele é o valor ao aluguel é mais alto que o impacto do risco. Acaba simplesmente aceitando esse risco, porque ele está num grau baixo lá. Então, é isso que nós falamos. Então, aqui um exemplo que
pode fazer no exemplo de dois modelos aqui de plano de resposta ao risco. Então, na coluna A, a gente tem o número de identificação do risco. O que é esse risco? Eu posso colocar que ele é uma ameaça. E qual é o risco? A falta de energia durante o período da live. O que eu posso fazer com uma ação? Eu vou alugar um no-break. Então, estou prevenindo, caso caia energia, né? Eu vou fazer o quê? Quem é o responsável, ou seja, o dono do risco, e o prazo que ele tem que fazer o aluguel desse no-break. Ou, às vezes, o risco simplesmente, como eu falei, é aceitar o risco, não tem o que se fazer, né? O outro modelo ali embaixo, o risco 1, ele é uma ameaça. Então, o exemplo lá que eu falei, barulho, ruído, né? Situações inesperadas, qual é o risco? Como resposta, eu vou mitigar, ou seja, eu não vou conseguir eliminar esse risco. É que eu estou adotando aqui, escolhi um local mais silencioso da casa, tá? Para poder fazer a transmissão. E aí tem duas coluninhas diferentes de cima. Tem o gatilho. O que é o gatilho? Como eu falei, gatilhos são sinais que aquele risco está próximo de acontecer. O que eu coloquei como um gatilho? Interrupção por um tempo maior que 5% do total da palestra. Então, vou dar um exemplo. A gente está fazendo na transmissão, começa barulho, eu tenho que desligar, começa barulho, aí eu desligo, vou lá, falo, pessoal, vamos ficar quieto, eu estou fazendo. E quando dá uma interrupção com maior que 5% do total da palestra, eu tenho que entrar com uma contingência, que é o quê? Comunicar o plano B, por e-mail, por telefone, né? Pedir desculpas aos participantes, né? Ou, no caso, oferecer um reembolso, que a pessoa às vezes não conseguiu obter o conteúdo da palestra, tá? Então, são dois exemplos bem simples de um plano de respostas para o risco. Essa primeira parte que nós falamos de risco é toda essa sequência. Então, eu identifico o risco, faço uma análise qualitativa, parto para uma análise quantitativa se for projeto mais complexo, se eu tiver histórico, informações desse projeto. Em seguida, eu monto um plano de resposta para esse risco. Ou seja, o que vou fazer caso aquele risco ocorra, tá bom? Tudo bem até aqui? Tudo bem? Então, eu vou só fazer uma pausa aqui na apresentação para a gente, né, bater um papo antes de a gente entrar na segunda etapa aqui. Então, vamos lá. Quem tem perguntas? Então, aqui temos a opção D, né? A sala já está preparada e funcionamento perfeito. Poderia ser considerado uma análise otimista? Sim, se a sala já tiver já identificada, né? Você tomou um plano de resposta para o risco. Então, falasse, bom, então, vai vir um professor, vamos dar esse exemplo da sala. O professor vai vir, ele não conhece, já tem informação que ele não conhece, então eu vou identificar, mostrar onde que está a sala, tá? Vamos dar outro exemplo aqui da palestra, né? Então, por exemplo, o professor ele não tem domínio no Zoom, né? Estou aprendendo. Então, assim, vai fazer a live tem 1 hora de duração, e aí identificou, a gente pode colocar lá como origem, né? Software de transmissão, a origem. O risco, falta de conhecimento do professor em utilizar a plataforma. Ok? Plano de resposta, que o Cidral teria que adotar como plano de resposta lá para o professor. Eu vou oferecer o quê? Um mini treinamento para o professor ter o domínio básico do uso da plataforma. Aí seria o quê? O plano de resposta para o risco. Tá? Isso é um exemplo. Então, a sala ela está sinalizada, a gente está aí trabalhando como o quê? Como uma informação que é um plano de respostas, né? Agora, aqui tem, acho que não seria negativo como a letra B. Eu não entendi aqui se é uma pergunta, se você puder mandar novamente. Então, quando a gente trabalha risco, a gente trabalha nessas condições, tá? Identificando, fazendo a análise
qualitativa, depois uma análise quantitativa e montando um plano de respostas para os riscos. Claro que existem ferramentas, software para fazer isso, né? Não é nem o objetivo aqui da palestra, aqui não é só apresentar os conceitos gerais, e isso daria, né, aulas ali, se for usar uma plataforma, mas posso dizer que uma planilha de Excel dá para usar, o MS Project dá para você montar seu cronograma, ter o custo. O Libre Project, nós temos um módulo aí, que é um software gratuito, que você monta o seu cronograma, você coloca ali as informações e faz um pouco dessa análise, também dá para fazer, tá? E agora eu vou entrar no conceito, né, na outra parte aqui, que é a medição, ou seja, a avaliação do desempenho do projeto. Aí eu queria, antes de entrar nesse conceito, me contem um pouco, no projeto de vocês, no cronograma, relacionado aos prazos, o custo, os recursos, como que vocês trabalham para saber se o cronograma está dentro do prazo, se o custo está acima do planejado? O que vocês utilizam lá? Atualizei o cronograma, estou dentro do prazo? Estou atrasado? Estou adiantado? Vocês utilizam alguma ferramenta, alguma técnica? De que maneira que vocês atualizam o cronograma? Muito bem, a Letícia usa o Excel, né? E dentro do Excel é uma excelente ferramenta, né, para se trabalhar, mas existem outras ferramentas específicas, né, o exemplo que eu dei para trabalhar com o avanço do projeto, tá? Uma delas, como eu falei, tem um módulo, é o Libre Project, é uma ferramenta gratuita. O Excel é bom para a gente extrair os dados dessas ferramentas de cronograma e montar os nossos gráficos, montar os nossos indicadores, né? Então, quando a gente coloca isso dentro do PMI, ele passa para nós algumas instruções, algumas boas práticas de técnicas para se monitorar, fazer o monitoramento e controle do projeto. Em avanço físico, olhando o custo planejado, tá? E olhando o prazo planejado. Então, eu vou mostrar agora para vocês essa segunda parte, e aí depois a gente retoma aí para mais perguntas. Tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Tirar essa tela aqui. Muito bem. Então, falando agora de o avanço físico do projeto. Quando a gente fala de avanço físico, a gente tem que olhar que a gente está fazendo medições ao longo da execução do projeto, controlando o andamento do projeto. O que é isso? Quando a gente olha dentro do nosso projeto, a gente tem que garantir que o desempenho, nós temos um planejado, que nós chamamos de linha de base, ele é o nosso norte, a gente tem que seguir ele, né? A gente tem que alcançar. Tem um projeto que eu vou entregar em 3 meses e ele tem um custo planejado de 100 mil. Então, ele está salvo, é nosso planejado, chamado linha de base. Então, os dados de desempenho que a gente vai medir, né, são com informações de cada uma das atividades dentro do nosso projeto. Então, eu preciso já ter um cronograma, eu preciso ter um escopo, eu preciso estar com as atividades, os recursos, o custo, e aí, antes de entrar em execução do projeto, eu salvo uma linha de base, ou seja, como se eu tirasse uma foto aqui, eu tenho meu planejado. E aí eu vou atualizando o desempenho do meu projeto, estabelecendo agora relatórios no Excel para mostrar o desempenho e o avanço do nosso projeto. Tá? Uma forma de fazer isso, que nós chamamos, é uma mais simples, uma mais fácil, nós chamamos de bidimensional, chamada curva S. Né? Por que ele fala curva S? Porque aqui eu coloquei poucas semanas, né, quando a gente tem o início do projeto e o fim do projeto. Então, por que é curva S? Quanto maior a divisão ali, se eu colocar em dias e o prazo, ele vai formar uma curva do início ao fim do meu projeto, onde eu coloco uma linha onde do tempo, que está aqui embaixo, semanas, eu posso deixar isso em dia, meses. E aqui
eu posso trabalhar com custo, eu posso trabalhar com trabalho que nós chamamos de HH, ou quantidade de horas, ou esforço para se entregar o projeto, tá? E eu posso trabalhar também como um porcentagem, tá? Então, eu posso trabalhar com umas 3 variáveis ali. Então, o projeto começa, está salva a minha linha de base. Então, ele tem que começar aqui e terminar aqui. E aí eu vou estabelecer tempos de medição. Aí eu vou medir os projetos que eu trabalho, geralmente a gente faz as medições semanais. Eu vou fazer diário, vou fazer mensal, ou seja, estou atualizando o andamento do meu projeto. Então, na primeira semana, aí vem uma outra linha. Então, essa linha é o realizado. Então, o realizado ele pode estar acima, ele pode estar abaixo. Então, ele começa a ficar abaixo, eu já consigo saber o quê? Que pode ter o risco de eu não conseguir entregar o projeto dentro dessas 10 semanas. Então, nesse exemplo aqui, ó, na primeira semana, eu tinha planejado fazer 4% do meu projeto e consegui fazer 5%. Na segunda semana, isso é acumulado, tá? Ele vai acumulando os valores. Aí eu deveria estar com 16%, estou com 10%. Na semana 3, eu deveria estar com 24%, e previsto 24, né? 20 eu fiz 24, ou seja, estou entregando mais do que o meu planejado. Então, se a gente olhar nesses valores aqui, ó, aqui está 40, aqui está 55. Então, o que está acontecendo aí? Na semana 5. Hoje eu estou na semana 5. Se eu for fazer uma análise desse relatório, eu estou o quê? Adiantado em praticamente uma semana, né? Então, ó, realizado 55, era para estar na semana 6 com 55%. Então, por que a gente chama de análise bidimensional? Porque a gente consegue comparar somente com 2 linhas. Custo planejado com custo real, ou também custo da linha de base, que é a mesma coisa, ou porcentagem planejada com porcentagem real, ou horas, que a gente chama de trabalho planejado com trabalho real, tá? E aí eu vou montando, isso aqui pode fazer no Excel, né? Você pode montar, pegar, extrair do seu cronograma e fazer um gráfico igual esse aqui no Excel. E aí existe uma outra técnica chamada análise do valor agregado, uma técnica muito antiga que foi desenvolvida, né, feita no Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Ela utiliza-se um conceito que nós chamamos de tridimensional. Ela tem 3 linhas onde ela vai integrar o escopo, ou seja, o trabalho, aquilo que eu tenho que fazer, o tempo, o cronograma e o custo do projeto. Então, vão ter 3 linhas que a gente olha para elas e sabe, na hora das medições, né, tirar indicadores para saber qual é a tendência, se a gente está atrasado ou se a gente está adiantado em relação ao nosso planejado. Esse conceito do valor agregado, ele utiliza, né, vamos falar aqui dessas siglas aqui que o PMI coloca. Essa técnica tem 3 siglas aqui primeiro. Primeiro é o valor planejado. Então, ele vai trabalhar sempre com custo. Então, ele transforma todo o trabalho do projeto em custo. Então, o que é o valor planejado? O valor planejado seria o custo gasto do início ao fim do meu projeto, ou seja, a linha de base do meu projeto. O valor agregado seria o que eu estou conseguindo entregar dentro do meu avanço, considerando aquela data que eu estou fazendo a medição. E o custo real seria o quê? O quanto eu estou gastando para entregar aquelas atividades até aquela data. Pegando essas 3 linhas, essa figura, né, do PMI, ela mostra para nós, não que tenha que decorar as fórmulas, nada disso. A gente tem que entender qual é o conceito. Então, essa primeira linha, digamos que eu comecei o meu projeto aqui no período 0. Fui lá, coloquei as tarefas, todo o meu escopo, a duração, o custo, os recursos, e salvei a minha linha de base. Quando eu salvo essa minha linha de base, eu tenho o meu planejado do início ao
fim do meu projeto, que esse ONT é o orçamento no término. Então, aqui até o fim, eu tenho a minha linha de base. E aí o meu projeto começa. Na semana 1, se eu estou falando em semanas, ou dia, na semana 2, 3. E aí, dentro dessa medição, aqui é o prazo, fui lá, fiz uma medição. Atualizei, vamos dizer assim, vou dar o exemplo que eu faço na prática. Eu atualizo os cronogramas toda segunda-feira com o que se executou na semana anterior. Então, eu recebo as informações até a sexta. Na segunda-feira de manhã, eu atualizo e gero os relatórios de avanço físico do meu projeto. Olhando esse gráfico, o que nós podemos imaginar? O valor agregado. Então, até esta data, eu estou agregando, ou seja, eu estou entregando menos do que eu deveria estar entregando, o que está planejado. Ou seja, digamos que eu tenho aqui, sei lá, nessa data eu tenho que pintar uma casa de 100 metros, e aqui eu deveria, digamos, na metade eu deveria ter pintado 50 metros, e eu pintei só 30 metros dessa casa. Então, eu estou entregando menos do que eu planejei. E aqui é o custo, o quê? Real. Então, nesta data, eu estou gastando mais do que eu deveria ter gasto. Então, estou numa situação ruim de custo e de prazo. Eu consegui, sei lá, pintar 30%, onde eu deveria ter pintado 50% da casa, e estou gastando este valor aqui, né, acima do meu planejado. Então, aqui tudo vai ter custo. Se eu pegar aqui de 0, então vai estar lá, de 0, vai ao final, sei lá, uma conta bem fácil aqui, 10 mil, né, até o final. Então, aqui teria que estar, digamos, na metade, 5, tá? Eu entreguei, isso tudo vai estar em custo. Então, quanto que representa 30% desse valor? Então, é 30% de 10 mil. E eu já gastei esse valor aqui, eu já gastei acima do que eu deveria ter gasto. Então, ele mostra para nós essas fórmulas aqui. Então, ó, o VC, né, que é a variável de custo, ou seja, a diferença entre o valor agregado menos o custo real. Então, ele vai pegar o valor agregado menos o custo real. Então, ele vai estar um valor negativo, ou seja, quanto que eu estou negativo em relação a isso. E o prazo, que ele vai pegar o valor agregado menos o valor planejado. Então, se estiver negativo, quanto que eu estou negativo em relação a isso. E aí eu consigo ter dois índices, é o índice de desempenho de custo e o índice de desempenho de prazo, que é uma divisão do valor agregado pelo custo real e do valor agregado pelo valor planejado. Aqui eu coloquei de uma forma bem simples para explicar. Então, o valor planejado, que para o PMI a sigla é VP, é quanto está planejado para ser realizado no período, ou seja, a linha de base. O valor agregado é o quanto eu consegui entregar dentro daquele meu planejado, em relação a custo. Então, não existe uma fórmula. Um software, né, uma planilha vai dar esses dados para você. O custo realizado, quanto que eu gastei até aquela data de status ali. E aí o legal é que nós conseguimos, dentro desses valores, tirar dois índices. Um índice de desempenho de prazo, que eu pego o meu valor agregado e divido pelo meu valor planejado, e aí eu posso fazer a seguinte análise. Quando esse valor está maior que 1, é que o meu projeto está adiantado. Quando ele está menor que 1, existe algum problema, algumas tarefas estão atrasadas em relação à minha linha de base. Quando ele está igual a 1, está perfeito, né? Que é difícil, né? Ele está igual a 1, ou ele vai estar acima ou abaixo. Se estiver igual a 1, a gente está fazendo alguma coisa errada no software ou na nossa fórmula aí. Então, aqui é um índice de desempenho de prazo. E eu posso ter isso também para custo. O custo é o valor agregado dividido pelo custo real. Então, vou pegar quanto que eu deveria ter entregue até aquela data, dividido por quanto eu já gastei até aquela data, que a gente chama da linha de medição. Quando ele for maior que 1, é que eu estou
com uma economia financeira, por exemplo, se ele tivesse 1,2, a análise que a gente faz é que para cada R$ 1 ou $1, estou recebendo 1,2. Menor que 1, que eu estou tendo prejuízo, ou seja, se a gente for fazer aquele gráfico com dados reais, esse IDC de custo, ele vai estar negativo, ele vai estar menor que 1, negativo não, desculpe, menor que 1. Por quê? Porque eu estou gastando mais do que o meu planejado, tá? Então, aqui são 2 indicadores muito utilizados no valor agregado. Então, olhando isso, a gente consegue ter análises mais apuradas, né? Olhar qual é a atividade que está dando esse problema, verificar o que eu posso fazer para recuperar esse atraso, que se a gente for olhar aqui, ó, a gente está na metade do projeto, tá? No período da metade. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar entregar mais e acertar esse custo. Ele tem que voltar a caminhar dentro do meu planejado. Esse é o nosso grande desafio aqui quando utiliza o valor agregado. Porém, também, assim, mostrando, né, num conceito geral, parece complicado, difícil. Primeira coisa não precisa decorar essas fórmulas, tudo você pode colocar no Excel, e existem ferramentas que vão calcular para nós esses valores, como eu dei exemplo aqui do Libre, do Project, dentro do cronograma. Mas, para utilizar essa ferramenta, eu tenho que ter bem em mãos o quê? O custo do meu projeto. Eu tenho que saber a quantidade de trabalho envolvido para entregar esse projeto, eu tenho que saber todo o material, insumo, para poder salvar essa linha de base aqui, ó. E se mudar alguma coisa, uma alteração, vai se salvar uma nova linha de base, você vai se replanejar essa linha de base, né? Então, a gente trabalha com esse conceito. Então, na parte de medição e controle, muitas pessoas, né, a empresa que eu trabalho em alguns setores, utilizam análise bidimensional, né? Ele compara, ele faz um gráfico comparando a porcentagem planejada pela porcentagem concluída, e ele faz um outro gráfico olhando o custo planejado pelo custo real. Então, ele vai trabalhar com 2 gráficos, ou seja, 2 curvas bidimensional aqui. Nesse terceiro, a gente está transformando tudo isso em custo dentro das fórmulas. Então, se a gente for pegar, por exemplo, um cronograma, tenho lá uma tarefa que tem uma duração de 5 dias, trabalhando 8 horas por dia, então são 40 horas aquela tarefa. Tem uma pessoa trabalhando, e essa pessoa ganha R$ 1, então tudo isso foi transformado em R$ 40. Essa pessoa ganha R$ 5, então você consegue transformar o tempo, o recurso e todo o trabalho em custo. Por isso que ele agrega, como a gente coloca aqui, né? Escopo, cronograma e custo em uma única linha dentro aqui do meu projeto, ok? Muito bom. Eu vou agora voltar a fechar aqui a compartilhamento para a gente, né, trocar algumas ideias relacionadas aí ao avanço do projeto, tá? E aí, vocês quiserem alguma pergunta, vamos lá, Letícia usa o Excel, coloca o grau de criticidade, o nome da ferramenta que a gente utiliza, que é gratuita, é o Project Libre, uma ferramenta de cronograma muito parecido com o MS Project, né? Por que a gente trabalha com o Project Libre? Se você tem o MS Project, né, que não é gratuito, da Microsoft, ele faz e tem outros recursos, mas de repente o seu projeto, eu estou lá na empresa e eu quero mostrar para o diretor, eu quero mostrar lá para as partes interessadas que essa técnica, que essa ferramenta vai nos ajudar a ter um controle maior do avanço do projeto, saber se a gente está atrasado, ter alguns indicadores. Aí você pode começar fazendo na ferramenta gratuita, que é possível fazer, tá? Tirar os dados lá e montar no Excel, e depois, né, futuramente, a empresa vai dar valor para esse conteúdo, para essas informações, e pedir lá para comprar a licença, né, alugar a licença do Project.
o Bruno aqui, quando o projeto, além do recurso em HH, custos operacionais e materiais, como eles são lançados e mensurados no andamento do projeto. Muito bem, Bruno. O andamento do projeto, quando você coloca lá, tem uma atividade. O exemplo que eu dei lá é pintar uma sala de 40 metros. Né? Então, você vai colocar... tem que ter um programa de cronograma, o Libre lá. Você vai colocar nessa atividade, é um recurso, é um pintor, que vai trabalhar com um auxiliar, uma semana ele faz essa atividade. Então, uma semana, 8 horas por dia, é 40 horas do pintor e 40 horas do ajudante. O pintor tem um valor hora e o ajudante tem um valor hora. Isso multiplicado, o valor hora pela quantidade de recurso, eu já tenho o quê? O custo da mão de obra. Aí eu vou ter que inserir nessas atividades, a gente chama de atribuir o recurso na atividade, o material. Então, eu vou ter que inserir, vai usar quanto de tinta, vai usar quanto de insumos, então eu vou lançando os materiais, correto? Depois que eu fizer isso em todo o meu projeto, eu vou salvar uma linha de base, ou seja, eu vou ter um planejado de todo o meu projeto. E aí, quando eu venho dando o avanço físico do meu projeto, ele vai calcular para nós essas informações. Então, o projeto, primeira semana, ele foi 10%. Então, ele vai pegar 10% desse total, todos esses custos e materiais, e ele vai me dizer, nessa primeira semana, eu fiz 10% do projeto. Só que você deveria ter feito, sei lá, 50% já. Então, ele vai calcular, bom, a linha de base, ela não mexe, você salvou, é 50%. Daí ele vai mostrar 10% do total, mas você deveria estar com 50% do total. Então, ele vai, conforme você vai atualizando o seu cronograma, ele vai sempre comparando o que nós chamamos de variações com a linha de base. Então, planejado, que é a linha de base, e realizado. Então, eu vou medir toda semana. Na semana seguinte, você sabe que essa tarefa está atrasada, e aí você precisa replanejar essa tarefa para uma data futura, e ele vai dizer para você, bom, então você tem que fazer mais nessa atividade, ou colocar mais recurso, você vai ter que... Cada projeto trabalha de uma forma, você vai ter que verificar o que você tem que fazer. De repente, é uma atividade de... Eu dei exemplo aqui de pintura e está chovendo, né? Está o tempo úmido, isso vai atrasar mesmo essa atividade. Então, cada projeto tem a sua característica, tá? E é assim que a gente faz o lançamento para o andamento do projeto. Então, assim, fazer isso no Excel é um pouquinho complicado, né? O Excel, eu gosto de usar ele para apresentar os gráficos, mas o ideal é usar uma ferramenta de cronograma, uma ferramenta onde você consegue colocar a tarefa, que é o exemplo que eu dei, criar o recurso, o valor hora daquele recurso, a duração da tarefa e inserir. E cada linha, cada tarefa, ele vai ter um custo, que isso vai ser sumarizado na tarefa superior. E aí você tem um custo total para o seu projeto. E quando você dá lá, numa data você foi lá e deu uma porcentagem, ele pega essa porcentagem e calcula no projeto. Tá bem, Bruno? Mais perguntas? Custo com o material que são manufaturado em uma etapa do projeto e instalado em outra. Então, aí a gente não está falando do custo de insumos, né? Então, você vai ter lá no programa, você pode ter um custo chamado custo fixo, né? Então, tem um custo que não é pela quantidade ou uso do material, mas ele também é mensurado. Então, quando é esse tipo de custo, muitas vezes você calcula lá, você dá o avanço dele, pode ser no início, ou diluir ele ao longo da tarefa, ou no final. Digamos que é o aluguel de um equipamento que você vai usar na montagem lá. É um custo que tem lá no seu projeto. Você usando ou não usando, vai pagar aquele valor. Então, eu coloco numa tarefa como um custo fixo, tá? Se eu estou trabalhando com valor agregado, eu faço ele distribuído ao longo da duração da tarefa, para ele pegar, para eu poder saber esse custo de 100 mil está sendo usado numa tarefa que dura 20 dias, por exemplo. E aí, se eu estou fazendo a atualização semanal, eu sei quanto que ele está representando
no total do meu projeto, tá bom? Mais dúvidas? Exatamente, então está fazendo correto, Bruno, parabéns. Muito bom, né, Carlos? Estamos aqui chegando no nosso encontro. Aprendi bastante aí contigo. Talvez essa questão da falta de energia eu tinha que ter analisado numa escala de tempo, né? Qual foi a quantidade de vezes que teve falta de energia para a festa de aniversário, não é mesmo, Carlos? Mas Exatamente. tudo bom. Tem que fazer teu curso então, aí para aprender mais. O Carlos é de uma maneira muito coloquial, ele coloca de uma forma muito bacana, muito simples, né? Essa questão aí de toda essa complexidade de incerteza e risco, né? E justamente o Master Project, nosso programa, ele contempla, né, todo esse conjunto de análises preditivas e também aí tem uma metodologia ágil que também faz parte do processo, inclusive o próprio Carlos também tem esse outro lado do manifesto ágil. Então, é uma pessoa que contempla muito, né, esse mundo do projeto preditivo e ágil. E hoje aqui foi um pouquinho do que a gente pode estar provocando em termos de desenvolvimento, em termos de conteúdo, né? E a proposta básica aí da nossa esteira de entrega de aprendizagem. Então, agradeço demais aí a participação de todos, né, nessa live e, acima de tudo, você, Carlos, como uma pessoa muito entusiasta na área de projetos, um agradecimento especial por você estar aqui dividindo um pouquinho sobre todo esse aspecto de incerteza na gestão de projetos. Muito obrigado, Carlos. Eu admiro demais a tua pessoa, a forma com que você trata gestão de pessoas. Dá para ficar muito, se vê muito, né? O amor que você tem aí pela causa, pela forma com que você transmite, né? Isso é muito bacana, isso é muito legal e a gente sente aqui do outro lado a energia com que você desenvolve todos esses processos aí. As pessoas Obrigado. que estiveram conosco aí, muito obrigado. E deixa aí, Carlos, para as tuas palavras finais. Como eu coloquei, né? Sempre a gente gosta de passar o simples, né? O simples não é simplório, o simples a gente consegue entender. E às vezes eu estou aplicando os conceitos de gestão de projetos dentro de casa, né? Faz pouco tempo aí eu comecei a fazer alguns cursos fora dessa área corporativa, né? Fui fazer um curso aí de pão, depois de panificação, de pizza, aí eu falei, poxa, isso daqui é projeto, você fazer uma pizza, você tem toda aquela etapa de separar os ingredientes, fazer a fermentação, longa fermentação, né? E aí eu coloquei, Cidral, tudo isso num cronograma, né? E coloquei lá os tempos, tudo certinho, e falei, bom, eu quero comer a pizza no sábado, 10 da noite. Então, eu tenho que começar a fazer essa pizza no horário que eu trabalho durante o dia. Então, quando que eu tenho que começar? Então, eu tenho que começar na quinta-noite. E tem todo aquele tempo de você separar a massa, colocar numa temperatura, vai fazer a longa fermentação, vai ficar na geladeira, vai tirar. E eu não tenho durante o dia como fazer isso. Então, você planeja vamos dizer assim, né? O de trás para o início, né? Eu quero comer a pizza no sábado à noite, né? E aí o pessoal fala, nossa, mas que trabalho todo para fazer uma pizza. Mas se você coloca dentro do planejamento, não tem trabalho nenhum, você vai estar fazendo nas horas que você está disponível para fazer aquela atividade, né? Isso tudo dentro de um cronograma. Então, quando eu comecei a fazer até um exemplo, por isso que eu dou alguns exemplos assim do dia a dia, de festa, de uma live, né? E tudo isso é replicado no mundo corporativo, não é nada diferente, nada de outro mundo, né? O que a gente, como o exemplo que eu trouxe do mundo corporativo, eu falei, não, isso daqui eu posso aplicar nesse exemplo que eu estou fazendo, né? Então, eu comecei só para finalizar,
vocês podem aplicar esses conceitos, né? Começa a aplicar de uma forma simples no projeto de vocês, no projeto pessoal, e aí vocês vão vendo que as ferramentas não tem segredo nenhum. Depois você vai levar para dentro da organização e vai ser muito mais fácil, você vai dominar o entendimento e o uso dessas ferramentas aí. Comece montando um cronograma, essa ferramenta que eu passei, dê uma olhada na internet, vocês vão achar vídeo, comece montando simples, e aí depois vocês vão estar fazendo aí o acompanhamento do projeto, verificando os riscos, montando um plano de resposta do risco numa planilha, usando Excel e outras ferramentas aí também que eu tenho certeza que vocês conhecem também mais do que eu aí. Então, Boa, tenho a agradecer a Cidral, pessoal, pela participação aí, muito obrigado. legal. Carlos, a questão de gerenciamento de projetos ele só dói para quem não está querendo incorporar todas essas práticas, né? Eu também fiz uma grande decisão, né? Não, eu vou defender meu doutorado. E para que eu possa defender meu doutorado, eu tenho que abrir mão de algumas coisas que faziam parte do meu dia a dia, né? Então, eu comecei a acordar 4 horas da manhã, 4h30, e escrever por 1h30 todo dia, né? Porque eu sabia que se eu não tivesse essa rotina, eu não ia conseguir atingir o meu objetivo, né? Então, muitas vezes, o que o Carlos traz aqui é esse trilhar de fases, né? Elas também fazem muitas vezes você abrir mão de algumas coisas que você tem como preconceito, né? De fase processória de um projeto. E eu tenho certeza aí que essa nossa live aí que você conduziu, Carlos, vai abrir a mente de muita gente. Eu tenho certeza aí que o nosso programa Master Project está muito conectado com os desafios pessoais e empresariais, né? Sejam de abordagens preditivas, ágeis, e fica aqui o convite para que você esteja conosco em outros eventos, em outras práticas, para que você possa entender o quanto que isso pode te agregar na tua vida pessoal, profissional. E o nosso programa inicia dia 31 de julho, é um evento que nós estaremos desenvolvendo aqui em Joinville, presencial, mas para os alunos será transmitido. Um tema super especial, Future Ready Business, né? Nós estaremos abordando aí a questão da transformação digital, as estratégias empresariais mais conectadas com o futurismo, com Marta Gabriel e Renato Grau. Mais informações no nosso site. Então, avançamos um pouquinho aqui no nosso horário, mas um forte abraço a todos vocês que estiveram conosco nessa noite. E você, Carlos, muito obrigado pela tua dedicação, teu amor, tua forma de entregar todo o teu conteúdo que você tão bem sabe, domina e transfere. Muito obrigado. Um Eu forte abraço. agradeço também, muito obrigado. Valeu. Tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Prazer, hein? Nos vemos aí.